Muito bom dia, doutor Júlio. Obrigado por sua presença. A gente tem um prazer gigante de estar recebendo o senhor para estar conhecendo um pouco mais sobre sua história, sobre a história da Farmaforma, né? Antes disso, eu queria brevemente, né, se é que é possível, com um currículo tão extenso como esse, apresentar o senhor ao nosso público, né? Doutor Júlio Maia, farmacêutico bioquímico, especialista em farmácia magistral pela Farmag, mestre em administração de recursos humanos e materiais, professor de farmácia hospitalar da UFRN por mais de 30 anos, diretor-presidente da Farmaforma, onde hoje é a maior rede, né, de farmácias de manipulação do Brasil. Hoje com mais de 160 lojas e presente em mais de 24 estados. Né? Muito obrigado por sua presença. É um prazer para nós da Chips Digital estar recebendo o senhor. E antes de mais nada, eu gostaria que o senhor nos falasse como é que foi essa jornada de sucesso que até aqui vem seguindo, né? Farmaforma. Gostaria que o senhor nos falasse como é que foi o início, né? De onde surgiu a Farmaforma, o que impulsionou o senhor a entrar nesse segmento, né? Que hoje é um segmento que vem crescendo cada vez mais. Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre os dados que hoje o mercado magistral apresenta. Mas eu gostaria que o senhor nos apresentasse como é que foi o começo dessa jornada, para que a gente pudesse entender de onde surgiu. Inicialmente eu gostaria de agradecer a você e a Chimps, né, pelo convite. Eu acho que vai ser um bate-papo interessante, não só para mim, mas para todos aqueles que querem conhecer a história da Farmafórmula. Uma coisa que aconteceu, Clério, foi nada no mundo é por acaso, né? Eu, quando era professor aqui da universidade, logo que eu passei no concurso, eu fui convidado para fazer um estágio na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E o professor que me orientava, era um cara espetacular, o professor Aleixo Prates, ele ia lá mensalmente e perguntava como é que está o estágio, como é que está o estágio. E já para o finalzinho do estágio, depois de 9 meses, ele perguntou para mim, e aí, tá tudo certo? Já dá para se assumir em Natal a direção do Hospital das Clínicas? Era a farmácia do Hospital das Clínicas aqui em Natal, hoje atualmente é o Hospital Norte Lopes. E professor, só uma área que eu estou deficitário ainda. Ele disse, qual é? Eu digo, é a parte relativa à manipulação, à farmacotécnica, porque aqui não deu para aprender muita coisa. Aí ele me perguntou, você topa ir para Buenos Aires, estagiar na maior farmácia de manipulação da América Latina, na farmácia Florida? Eu digo, topo. Disse, mas você vai por sua conta. Eu digo, sem problema, já tô empregado, eu vou. E aí eu fui com uma colega estagiar lá, e lá foi uma loucura, né? Em 1978, essa farmácia já fazia 1.200 fórmulas por dia. Então foi um estágio assim maravilhoso. A gente voltou encantado e na volta eu perguntei para ela se ela toparia comigo a gente montar algo parecido com aquilo que a gente viu lá. Não tinha representatividade no Brasil até então, nesse segmento. Tinha, inclusive, Natal havia uma farmácia chamada Farmácia Natal, que foi a pioneira aqui em Natal, né? Mas já havia fechado e tudo, e a farmácia de manipulação já estava estourando pelo Brasil. Foi isso que nos cativou. E a partir de então a ideia ficou fixada e nós começamos no quarto da secretária da casa do meu pai. Foi fazendo uma fórmula por dia durante um ano. Que bacana. Aí ficamos insistindo na coisa. Natal só tinha na época 5 dermatologistas e era a única área que prescrevia. Aí depois o leque foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo. Até o público mesmo no início tinha Não acreditava, dificilmente acreditava. Foi toda uma conquista que a gente fez aqui na cidade a partir do zero, praticamente, que já não... Entendeu? Então começou aí. perfeito. Empresas que atravessam décadas, né, e conseguem se consolidar no mercado, elas têm alguns desafios. Um deles, né, inclusive na Chimps a gente fala isso muito para os nossos clientes, que é a questão de manter uma cultura, né, tanto relacionado a resultados, como também a processos e o operacional e organizacional como um todo, né. Do que o senhor, lá nos primeiros anos, desenvolveu e estabeleceu como cultura? Para Então, hoje, o que é que nós tivemos, assim, de conseguimos manter? então, desde o início do nosso negócio, que a gente começou de modo informal, né? Depois é que nós
Fizemos com que a coisa viesse a acontecer. Quantas pessoas eu tô juntando? 2. Duas. Eu e minha sócia, a Empresa era eu e alguém. Era. E a gente, na época, não tinha legislação nenhuma ainda no Brasil sobre manipulação. Depois foi que veio a RDC 53, e aí foi que as coisas vieram melhorar a meu modo de ver, porque se tivesse continuado da forma como estava, o segmento não ia ter qualidade. Só passou a ter qualidade depois que passou a ter uma legislação específica, né? E hoje ela é bem rígida, bastante rígida. Isso é ótimo. Só é ruim para quem quer fazer as coisas erradas, né? Mas isso foi muito bom para a gente. Então, assim, como a gente foi tendo esse crescimento muito lento durante um ano, o que acontecia é que eu andava o Brasil inteiro, porque minha tese de mestrado foi numa área que ninguém tinha no Brasil, era o Sistema de Distribuição de Medicamento por Dose Unitária, que era um sistema onde o medicamento já saía da farmácia pronto para ser ministrado ao paciente. Então isso repercutiu muito e eu dei mais de 600 palestras pelo Brasil inteiro, fora do Brasil, e me tornou isso muito conhecido na área farmacêutica. Começou a ganhar destaque a partir daí. Exatamente. Aí como eu fiquei muito conhecido, ficou fácil para mim de verificar o que é que estava acontecendo pelo Brasil. Nesse momento aí foi interessantíssimo, que eu via onde era que eu podia crescer, o que é que estava acontecendo. E lá na frente foi melhor ainda, que quando eu vislumbrei que a gente podia ser um franqueador, foi muito fácil. Onde eu chegava, todo mundo já me conhecia, já confiava, já me conhecia, já confiava, e nós abrimos muitas lojas inicialmente pela confiança do franqueador estar no mercado. Sim. Nos primeiros 10 anos, o senhor chegou a ter quantas lojas operando simultaneamente? Eu cheguei... Que era a sua gestão? Eu cheguei a ter 11 lojas. 11 lojas. Aqui em Natal. Todas em Natal. E uma em Mossoró. Nesse primeiro momento, que já tinha 11 lojas, para a gente pegar como referência, né? O que o senhor conseguiu estabelecer ali como essência da marca que até hoje persiste? Que até hoje é algo que o senhor... Essa pergunta é muito interessante. Na universidade, eu fui professor da disciplina de farmácia hospitalar. Sim. Fui professor de uma disciplina também que chama-se Deontologia e Legislação Farmacêutica. Essa disciplina, ela trabalha a ética profissional. E desde aquela época até hoje... Ela é uma extensão ou é algo? Não, é uma disciplina normal do currículo farmacêutico. Deontologia e Legislação Farmacêutica, que trabalha o Código de Ética. Então, como eu estava entrando num negócio fora da universidade, e até hoje 90% dos meus farmacêuticos foram meus alunos, né? Então o primeiro princípio que eu tinha na empresa era da ética. Então lá dentro nada se fazia fora da ética, como não se faz até hoje. Sim. Então assim, se não tinha uma vitamina C, a fórmula não saía, entendeu? Se não tinha qualquer coisa, a fórmula... Então o princípio ético foi muito pesado, muito forte para o convencimento dos médicos, dos prescritores, dos nutricionistas, no momento inicial da empresa. Foi muito, muito importante para a gente isso aí. Perfeito. Hoje a gente fala muito sobre os hábitos de compra, né, que eles mudaram. A gente até costumamos falar muito nas nossas visitas nas empresas, quando a gente bate um papo com o time comercial, de que antigamente aqui em Natal existia uma espécie de ritual, né? Quando a pessoa iria comprar algo, ela escolhia a melhor roupa, separava ali o seu recurso financeiro e tirava um dia de sexta ou de sábado para visitar os grandes centros comerciais de Natal, que era o centro da cidade, o Alecrim, né? Hoje em dia já tem shoppings. A gente teve o primeiro shopping em Natal, se eu não me engano, nos anos 90, né? O Natal Shopping. Porém, ele já nasceu um shopping um pouco elitizado, então não era muito aberto ao público de outras classes. Então as pessoas tinham esse hábito, de fato, para se preparar para ter esse dia de compras. E aí elas meio que, às vezes, saíam de casa sem ter clareza do que ia comprar. Era um hobby, era algo único, era um momento, né? Hoje isso mudou muito, né? Principalmente nos últimos 10 anos, com a pandemia também se acelerou demais. Nessas mudanças, a gente sabe que todos os nichos, todos os segmentos também passaram por transformações, né? Quando o senhor olha para a sua empresa, de 20 anos para cá, o que o senhor consegue sinalizar que foi um processo de transformação um pouco mais agressivo, né? O que de 20 anos para cá, se o senhor fosse imaginar
não conseguia ter clareza que iria acontecer? Quais as transformações que o senhor compreende que aconteceu com muita força durante esse período? Dizer para você que eu sabia que ia chegar a 165 lojas franqueadas, isso aí eu nunca sonhei por isso não, tá. Mas à medida que a empresa Boa, né? foi boa demais. À medida que eu ia abrindo filiais, eu ia vendo o nível de complexidade de você poder fazer a gestão de mais de uma empresa. Então a gente ia vendo que a coisa era muito mais complexa à medida que se abria lojas. Então, a partir daí, das primeiras filiais, a gente já foi criando critérios de trabalho, né? A gente já foi criando um planejamento. Pra você ter ideia, essa minha empresa, quando eu abri, a gente fazia todos os cálculos e todos os registros com a mão. Depois é que veio o computador, né? Sim, hoje é mais Então, digitalizado. hoje é tudo totalmente digitalizado. Então, na época, eu me lembro demais, o programa era aquele DOS, Sim. entendeu? A gente dava entrada, dava saída pelo DOS e tal. A gente tem inúmeras histórias para contar sobre pacientes que vinham buscar suas fórmulas e a gente ia procurar a fórmula dele pelo nome, Sim. entendeu? E às vezes tinha dificuldade de achar pelo nome. Então depois é que veio a numeração, né? A gente hoje em dia já tem tudo identificado. Mas tem uma história muito gozosa lá de um sujeito que veio buscar a fórmula dele e ninguém achava. Eu desci e conversei com ele, amigo, como é seu nome? Ele disse, é Newton. E eu procurei, liguei para o médico dele e tudo. No final eu disse, rapaz, faz o seguinte, escreve seu nome aqui, o nome dele é Newton. E Newton. Entendeu? Só pegar. Aí ninguém achava. Então, aí veio a parte da informática, daí a gente sempre acompanhou isso muito de perto pelo fato do que eu lhe falei, que eu era palestrante, eu vivia vendo as novidades pelo Brasil todo. A gente tinha uma relação muito estreita com fornecedores, porque eu já lidava com fornecedores via universidade, para o hospital, então já passei a lidar com fornecedores aí para o meu negócio, e aí ficou mais fácil da gente poder desenvolver um trabalho. Esse ponto que o senhor tocou sobre esse exemplo, né, esse acontecimento, na verdade, sobre a busca ali de um registro de um cliente, trazendo hoje para o que acontece muito, né, inclusive a gente gosta muito de trabalhar em cima disso também, a capacidade que as empresas têm hoje de não só coletar e armazenar dados, mas também elas conseguirem trabalhar em cima disso. A gente fala muito sobre dados psicográficos, por exemplo, que é sobre tendências do público consumidor hoje, né? Então, cada segmento hoje, um público-alvo, ele tem determinadas tendências e hábitos que devem ser mapeadas para facilitar que a empresa continue obtendo crescimento, né? Hoje, quando o senhor avalia o seu operacional, a gente já vai falar sobre o quantitativo de lojas, né? Que hoje o senhor tem lojas no número menor de lojas que fica à frente do que antes, né? O foco hoje está muito também diluído no mercado de franquias. Então, daqui a pouco a gente vai pontuar sobre isso, como é que o senhor visualiza isso nas lojas que o senhor tem hoje para as outras lojas da rede. Mas o que eu gostaria de entender? O senhor compreende que o quanto isso ajudou ao crescimento em vendas diretamente? Olhando agora um pouco a parte de resultado mesmo financeiro, a nossa capacidade de coletar dados, de conseguir identificar esses hábitos, tendências do público-alvo, o que impactou diretamente no faturamento da loja hoje, ou da marca como um todo? Claro, você sabe, inclusive, você faz parte disso, né? Hoje, sempre, talvez até desde o começo da empresa, que eu procurei me manter o mais atualizado possível no que está acontecendo no Brasil e no mundo com relação ao desenvolvimento da empresa, né? Pra você ter ideia, já há 7 anos atrás, eu já criei um grupo gestor, porque eu tinha chegado já a 65 anos, eu digo, poxa, eu tenho que pensar para frente, eu já vou criar um grupo gestor, e ele está aí hoje pronto, eu já posso viajar, que ele já cuida da empresa, né? Mas hoje, por exemplo, já com você, o que é que tem? Expansão de franquias hoje. A gente já tem a utilização da IA, dos processos que você criou para a gente e tal. Nós já estamos concretizando a IA na ponta da venda de fórmulas, que é uma coisa muito complexa, mas nós já estamos implantando isso aí. Nós estamos também com a IA dentro do nosso departamento científico.
Hoje a gente tem aí uma capacidade de trabalhar com uma IA de mais de 170 milhões de informações. Olha só. É. Bem educada ela. Né? Então, assim, a gente tem um potencial de 6 farmacêuticos trabalhando diretamente com os franqueados e agora eles têm na mão que a gente está montando aí uma estrutura fantástica. E estamos também agora implantando uma IA para a coleta de dados junto às franquias nacionalmente, para a gente ter aí um BI na mão de tudo que está acontecendo em toda a rede. Sim. Então, assim, o que eu posso lhe dizer é que o nosso faturamento tem crescido de forma... Impactou diretamente. Impactou diretamente. Apesar de que muita gente indaga como é que eu tenho tantos custos paralelos, mas pouca gente entende que isso é investimento. Sim. Né? À medida que você vai investindo, a empresa vai crescendo. Né? Foi bacana esse link que o senhor deu sobre investimentos. O nível de consciência, né, que o empresário, que o empreendedor precisa ter hoje sobre o que realmente é gasto e o que é investimento. E de fato é investimento. Acabou de falar agora sobre o que o universo tecnológico hoje que a sua rede, a sua marca trabalha e o que isso propicia, né, que isso possibilita de resultado é muito maior. Com certeza o senhor conseguiu escalonar muito mais rápido e com muito mais gerenciamento através dessa mudança tecnológica que o senhor conseguiu implantar dentro da rede. A gente busca muito que quanto mais empresários e empreendedores tenham esse conhecimento, vai facilitar para que ele chegue no resultado que ele vive desejando, mas de fato não consegue entender que algumas ações que ele ainda não tomou está impedindo aquele resultado, que a gente fala sobre limitador de resultado. Pegando esse ponto agora, trazendo para o mercado mesmo magistral, o que o senhor entende que hoje ainda é uma trava no mercado como um todo? O senhor como grande referência na área, o que o senhor considera que é uma trava que acredita que hoje está impossibilitando um resultado melhor ainda do mercado? Então, eu vou dar 2 exemplos para você. Quando eu fui estagiar na Santa Casa de Misericórdia, no horário do almoço eu ficava na empresa para eu copiar as fórmulas que eram usadas lá na Santa Casa, porque na época só existia Xerox e as copiadoras não faziam cópias de letras vermelhas. E todas as formas de lá eram datilografadas em letra vermelha para ninguém copiar. Então, naquela época, eu copiava aquilo com a mão. Isso tudo mudou. As informações hoje na nossa área são ilimitadas, então essa abertura nós temos. E se eu lhe disser uma coisa, às vezes até não é muito bom se dizer isso, mas as travas que eu tenho estão no ser humano. Entendeu? Operacional. Na parte operacional mesmo, porque avançar tecnologicamente, nós avançamos, avançar na complexidade das fórmulas, nós avançamos, avançar no atendimento, a gente conseguiu avançar e tal. A gente topa sempre em 2 coisas, no ser humano e na legislação, porque, como eu lhe disse no início da nossa conversa, a legislação foi excelente para a gente, mas agora estão apelando. Estão apelando, porque você não pode, por exemplo, proibir uma farmácia de manipulação. Vamos dar o exemplo da nossa, onde eu tenho 15 farmacêuticos lá dentro. Sim. Deu manipular, foi agora há 3 dias proibido, a semaglutida, que é o Ozempic, né, tão conhecido, e não ter nada coibindo que todo mundo saia vendendo isso por aí, em posto de gasolina, nas esquinas. Então, a legislação faz isso com a gente, ela nos coíbe, nos proíbe. Um outro exemplo, ervas medicinais. Você tem toda uma tecnologia para poder desenvolver e trabalhar com erva medicinal. E, ao mesmo tempo, você vê o mangalheiro no meio da rua com um saco aberto de ervas e vendendo para o público. Eu acho que o papel sanitário, ele não deve ser voltado na coibição das empresas, ele deve ser voltado para que a população tenha uma qualidade de atendimento boa. Então, se eu não posso fazer, o mangalheiro também não devia estar ali. Então, essas coisas que dificultam, às vezes, o crescimento da gente. Perfeito, são desafios, com certeza, e acredito que até para alguns outros segmentos também, né? Também. Perfeito. Doutor Júlio, voltando ao primeiro tópico que o senhor citou sobre um limitador hoje para o mercado como um todo avançar mais ainda, é a questão que o senhor falou sobre o operacional, né? Nós na Chimps costumamos dizer sempre que existem 3 pilares que devem ser trabalhados simultaneamente, né? Primeiro, a questão de estrutura. Uma empresa, muitas vezes, ela não está conseguindo alcançar um determinado resultado porque ainda não se preparou, não estabeleceu a estrutura necessária para chegar naquele resultado.
então automaticamente ela está tendo resultado de acordo com a estrutura que permite. E aí a gente pode levar para vários caminhos, até mesmo o tópico que a gente falou sobre capacidade de coletar dados. Se a gente não trabalha o time, ou melhor, se a gente não trabalha o nosso banco de dados sobre clientes, né, produtos, a gente não consegue, de repente, gerar um novo ativo daquele banco de dados, ou seja, fazer uma recorrência, fidelizar cliente. Então, uma estrutura ideal para evoluir para um outro nível é mais que necessário. Ela acaba sendo um ponto-chave ali de recurso que a empresa tem que implementar. O segundo é a questão de processos, né? Tanto entre setores como também na execução do time de vendas, que está ali totalmente ligado à demanda que ele recebe, à capacidade de registrar informações, né? E para que isso seja trabalhado a alta performance do time, né? Analisando seus indicadores chaves, por exemplo. E o terceiro, que é um pilar que a gente fala muito a respeito, é a questão da qualificação do time de vendas, né? O treinamento contínuo, a capacidade que a empresa tem de sempre gerenciar o conhecimento técnico sobre o produto e automaticamente também, como a gente sabe que o público acaba iniciando novos hábitos, acaba, de certa forma, apresentando alguns obstáculos, né, para tomar a decisão, automaticamente o time de vendas tem que ser preparado constantemente sobre técnicas de vendas, né? E eu queria saber do senhor sobre esse ponto especificamente de time de vendas. O que o senhor enxerga hoje que dentro da rede é um diferencial comparado a outras marcas, né? Como a Farmaforma se posiciona sobre isso e qual a importância disso na sua visão? Maravilha a sua pergunta. Nós temos hoje na Farmafórmula um segmento chamado, um projeto chamado Farmafórmula Academy, Sim. certo? Que é tipo uma academia que a gente tem de aulas do ano inteiro, isso aí junto aos nossos franqueados, para dar uma formação melhor e tal. E a gente desenvolve muita coisa voltada para vendas dentro dessa Farmafórmula Academy. Por outro lado, a gente tem, todos os anos nas nossas convenções, 90% do nosso conteúdo programático é voltado para gestão e para vendas. Inclusive, esse ano você vai estar por lá, se Deus quiser, com a gente. Né? Então, Já obrigado. ok, vai estar, mas isso vai ser muito bom para a gente. E outra coisa é assim, eu acho que você só consegue resultados em treinamento quando você acompanha de perto o resultado desse treinamento. Sim. Hoje a gente tem implantado na empresa algumas coisas que eu acho que a gente nunca conversou sobre isso, mas, por exemplo, eu tenho lá o Acredite-se. Hoje, da minha sala, eu sei tudo o que está acontecendo na empresa, em todos os setores, detalhadamente, porque todos são obrigados a registrar aquilo que eles estão fazendo. E então, da minha sala, quando eu abro lá meu computador, estou vendo tudo que está acontecendo, departamento técnico, departamento científico, departamento de recursos humanos, eu tenho tudo na mão ali. Inclusive o departamento de vendas. Então, a gente tem um acompanhamento através desse sistema, que eu uso esse sistema, inclusive, para fazer auditoria nas franquias, porque ele tem registro de fotografia, tem registro de vídeo, tem registro de todos os parâmetros que a gente quer do nosso franqueado. E temos também um registro daquilo que está sendo o desempenho daqueles que estão na ponta do time de vendas mesmo. Então, para mim, isso aí é uma das áreas mais importantes da empresa. É também bastante complexo, apesar da gente pensar que ela é bastante simples, né? E a Acaba gente sendo negligenciado também, às vezes. acaba assim. Foca muito técnico, muito a estrutura, às vezes, e acaba falhando. Ó, eu dizia sempre uma coisa quando eu era professor da disciplina de farmácia hospitalar. Se no hospital você colocar uma placa bem grande assim, de uma enfermeira, silêncio. No primeiro dia que você vê, você baixa a voz e passa em silêncio. Com 10 dias você já passa gritando, porque você começa a negligenciar aquilo que você tem ali na sua frente. A mesma coisa na empresa. Se não houver uma cobrança, entendeu? Você passa a negligenciar o seu próprio trabalho. Ok. O senhor falou um ponto de gestão. Hoje o senhor tem essa possibilidade de chegar no seu escritório e conseguir entender exatamente como é que está o trâmite entre os setores, como é que está a performance do time de vendas. Isso é maravilhoso, né? Voltando um pouco para entender algumas viradas de chave do seu negócio, lá no início o senhor iniciou o processo também, ou iniciou a sua administração, a sua gestão em sociedade. Sim. Né? Durante muitos anos o senhor teve essa sociedade. Em um determinado momento o senhor
fez uma transição. E hoje, até então, a empresa ela é gerida em formato familiar, né. Queria entender um pouco como é que foi o impacto disso. O que é que na prática, essa transição de sair de um negócio em sociedade com terceiros, né, e partir para o gerenciamento do negócio ali, delegando para familiares, que a gente sabe que existem desafios, né. É, Até vou querer também já complementar uma segunda pergunta sobre isso, como que o senhor consegue gerenciar para o âmbito profissional, ficar no profissional e não afetar o familiar? Por que eu pergunto isso? Porque nas lojas que a gente visita, até mesmo da sua rede, do mercado como um todo, a gente percebe que existe uma dificuldade muito grande em delegar atividades. Isso acaba ficando muito centralizado no gestor, no diretor. E aí eu imagino que se delegar para pessoas que a gente às vezes não tem a confiança, a segurança, já é desafiador, imagine para a família, é verdade. que já tem esses riscos aí envolvidos, né. Então, queria entender um pouco, senhor, como é que foi esse impacto da mudança, né, no modelo de negócio, na gestão do modelo de negócio e automaticamente como o senhor lida com isso no dia a dia? Essa sua pergunta, ela é bastante interessante, tá? Porque assim, por exemplo, sociedade, é muito bom sociedade. Sim. Quando você tem 2 sócios com os mesmos objetivos, com as mesmas desenvoltura, com o mesmo, entendeu? A minha sociedade era excelente, a minha sócia era uma pessoa maravilhosa. E assim, eu tinha liberdade para trabalhar, mas dessa forma, mesmo tendo essa liberdade, geralmente você fica numa zona de conforto, esperando que o outro faça, o outro espera que você faça, né? E aí funcionou bem até o momento em que vem família, né? Começaram a chegar meus filhos dentro da empresa, os filhos dela, do sócio e tal. E foi aí que a coisa começou a ficar mais difícil da gente poder trabalhar. Entendeu? Porque aí você, quando está com seu filho lá dentro, você deslumbra uma coisa, o sócio deslumbra outra e assim vai. E a gente preferiu fazer uma cisão na empresa e foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque você tem ideia, não por ter perdido a sócia, não por isso, mas foi o quanto eu cresci profissionalmente. Porque quando eu vi que eu estava só, digo, agora a parte que eu não fazia, eu vou ter que fazer. Na verdade, Saiu da zona de conforto. você tem ideia, eu abri 5 empresas num ano, 5 filiais em um ano eu abri, porque quando eu abri a sociedade eu negociei a parte das franquias, eu fiquei com as franquias e perdi as lojas. Então eu abri num ano, eu abri 5 lojas. Então assim, foi uma coisa que a gente começou a correr atrás. Para essa transição, qual era o número de lojas, doutor Júlio? Até aí a gente tinha 7 lojas, eu fiquei com 2, ela ficou com o resto. Aí eu abri mais 5 lojas em um ano, né? E depois mais um incêndio, alguma coisa. Aí a gente essas lojas eram próprias. Sim. Aí a partir daí, quando houve essa cisão, nós tínhamos, os dois juntos, 28 lojas franqueadas. Sim. Então você está vendo aí que agora nós estamos aí com 165. Certo? Então houve realmente um crescimento muito grande também na parte de franquia. Eu mandei meu menino para fora, ele foi para o Canadá, foi ver lá, fazer MBA e tal. E minha mulher ficou dentro da empresa, ela já trabalhava com a gente. Aí vamos chegar agora na segunda pergunta, como é que essas coisas funcionam? Não sei nem se ela autoriza eu contar essa história aqui, um belo dia... Vamos consultar ela, né? Publicar, né? Um belo dia ela abriu a porta da minha sala e eu estava no telefone. E ela ficou lá querendo falar comigo, ansiosa, querendo falar Sim. comigo, e depois eu desliguei o telefone, aí eu digo, senta aí, entra aqui, vamos combinar uma coisa? Logo agora, já que a gente está só a gente aqui, da agora em diante, quando eu chegar na sua sala, que eu bater que você está andando no telefone, eu dou um ok para você, mando um beijinho, fecho a porta e volto, depois eu vou. Vamos fazer a mesma coisa, porque a gente não pode ficar desse jeito, querendo ter privilégio em ser atendido porque é marido ou porque é mulher. E isso começou a funcionar desde aquele dia até hoje. A gente tem um respeito muito grande. Mesma coisa com relação aos filhos. Meu filho, se meu menino começou, não foi na limpeza, mas no almoxarifado, carregando caixa. Hoje ele é o chefe do financeiro. Mas ele foi assaltado em recepção, ele passou por isso, né? Ele passou por todos os processos da empresa para poder aprender, entendeu? Ele foi fazer farmácia sem mim, ele perguntou um dia a mim, o que é que eu faço para sentar nessa cadeira aqui? Eu digo, rapaz, você foi para o lugar errado, você fez farmácia, você agora tem que ser bom
melhor do que os outros que estão aqui. Se você tivesse feito direito, administração, você dizia, sai daí que eu vou tomar conta, né? Mas a gente procura, não evita que eu diga não consegue, mas a gente procura só conversar sobre negócio dentro da empresa, Sim. entendeu? A nível familiar, só quando é um caso assim muito específico, algo muito específico, e profissionalizar a empresa. Como eu lhe disse, a gente transformou a empresa, fez uma holding e eu criei esse grupo gestor. Então existe um respeito dentro do planejamento, da hierarquia da empresa muito grande mesmo. Perfeito. Vamos falar de organograma, que o senhor tocou num ponto aí, né? A partir desse trecho a respeito de como o senhor lida com a família também tendo participação direta na gestão. Fala de organograma, que eu acredito que seja um ponto de muita atenção nas operações, não só do mercado magistral como todo. O que é que a gente percebe de características em comum quando a gente visita as lojas desse segmento e até de outros, né? Que às vezes centraliza-se algumas atividades em um ou outro componente, né? Vamos imaginar uma pessoa que tem ali uma gestão que era para ter uma gestão mais técnica, acaba absorvendo também um pouco das atribuições referentes ao comercial. Alguns profissionais que eram para ficar um pouco mais correlacionados a um RH, acaba tendo também, de alguma forma, atividades, atribuições voltadas ali para a administrativa e até financeira. Existe esse jogo que a gente compreende que no início de uma operação isso é interessante acontecer, né? Até a nível de custo. Não dá para iniciar uma operação do tamanho que a gente gostaria e com o operacional que a gente gostaria, em todas as camadas. Mas o problema é quando isso se estende. O problema é quando isso vai se perdurando e a gente vai imaginando ou ficando com a sensação de que o organograma da empresa está bem alinhado e todas as atividades estão bem atribuídas, e a gente não percebe que isso às vezes interfere diretamente, se torna um limitador de resultado, interfere diretamente ao crescimento da empresa. Então a gente defende muito que, tanto no setor comercial, no departamento comercial como um todo, como também a correlação com os outros setores, seja sempre feita uma atualização. Na medida que a empresa vai crescendo, na medida que ela vai tendo novos objetivos, ela vai entendendo o que ela tem que preencher. Seja em aumentar o time de vendas, seja em promover um gestor, inclusive utilizando o plano de carreira. O senhor falou sobre que seu filho começou mesmo no operacional, né, até chegar hoje como um dos gestores, né? Então, a gente entende que pode haver esse plano de carreira e seria mais interessante fazer isso do que trazer um gestor de fora que às vezes não conhece um pouco da essência do negócio, às vezes não conhece um pouco sobre a cultura da empresa. O que é que eu gostaria de entender do senhor? Ao seu olhar, quando uma empresa não tem essa organização, no departamento comercial, por exemplo, né? O quanto isso interfere e o quanto o senhor tem observado no mercado como um todo que isso interfere também para se ter um próximo resultado, um melhor resultado, na verdade. Eu tive que aprender algumas coisas na minha vida, né, profissional. Uma foi a ouvir, que eu ouvia muito pouco. Depois eu passei a ouvir mais, aí eu comecei a entender mais as coisas. E outra foi reconhecer meus próprios erros. Sim. Então, assim, nesse assunto especificamente que você está falando, há uns 8, 9 anos atrás, eu digo, gente, a minha empresa é uma empresa que está precisando ter uma correção profissional. E foi justamente aí que eu chamei a KM, que é uma empresa nossa aqui do estado, para organizar nosso plano de cargos e salários, para organizar a estrutura da empresa, para fazer um organograma da empresa. E a gente refez o nosso organograma, criamos esse grupo gestor, fizemos a implantação do plano de cargos e salários. Aí a gente teve muitas palestras para a gente aprender que, como gestor, você pode delegar tudo, menos responsabilidade. A responsabilidade da minha empresa vai sempre ser minha. Perfeito. Certo? Agora eu posso delegar atividades, ações, posso delegar tudo que eu puder para meu grupo e para minha equipe, para o meu time. E isso aí foi uma coisa que foi uma das chaves que a gente virou dentro da empresa, foi isso aí. Todos passaram a entender, né? Dentro do departamento comercial mesmo, tem estratégico, tático e operacional, né? Isso. Aí às vezes a gente visita uma loja, vai falar com um determinado gestor, empresário, e aí quando a gente começa a fazer aquela anamnese, entender um pouco do negócio dele, a gente percebe que o estratégico, o tático e o operacional às vezes está... Você quer que eu lhe dê um exemplo excelente?
Por favor. Há 1 ano e meio atrás, você deve ter acompanhado isso, eu acho. Não sei se você se ligou a isso, porque sua área. Quando eu voltei da pandemia, determinadas lojas nossas não conseguiram, na época, principalmente a do shopping, que foi a zero, né? Recuperar faturamento e tal. Então, 1 ano e meio atrás, eu conversando lá com o meu time, eu digo, minha gente, nosso faturamento em nossas lojas próprias está lá embaixo. E a gente, na pior crise, quando a gente estava com o movimento pior possível, eu contratei uma gerente de vendas. Sim. O cara, mas você vai contratar? Eu disse, exatamente, vou. E aí nós passamos a criar metas, nós passamos né, a fazer um trabalho dentro das próprias lojas. Essa pessoa hoje ela vai, passa uma semana numa loja, uma semana na outra, uma semana na outra. A gente começou a dar palestra para os nossos atendentes. E aí nós recuperamos aí quase que 40% do nosso faturamento de hoje. Consegue extrair, com esse acompanhamento do gestor, por exemplo, que a gente defende muito, né? É aquilo que eu falei, são escaladas de níveis, né? Então, se um determinado negócio hoje ele não consegue ter, além do time operacional, um gestor, ok, mas em um determinado ponto ele vai precisar tomar essa decisão. Verdade. E aí isso possibilita, um desses exemplos que o senhor citou agora, essa capacidade de extrair do mesmo time resultado e aí já começa a visualizar outras coisas, como, por exemplo, a necessidade de ampliar o time, ou até mesmo fazer manutenção no time, que às vezes isso deixa de ser feito exatamente por falta de clareza, né? Então, às vezes não precisa Profissionalismo, né? também. Claro, eu queria até lhe dizer uma coisa, a gente tem um programa que eu deixo aberto para os franqueados, que é toda quarta-feira, chama-se Conexão Estratégica, é uma conversa direto comigo, onde eu começo a dizer para ele tudo o que ele deve fazer na empresa dele, ele reclama que não está faturando, e aí Na visão dele esse problema. Aí, cara, tem umas coisas assim altamente interessantes. Por exemplo, quando eu recebo um franqueado novo, a primeira coisa que eu digo a ele, se eu faço questão, eu digo, olha, eu tenho que respirar o mesmo oxigênio que você respira, você tem que respirar o mesmo que eu respiro. Sim. Então, entenda isso que eu vou lhe dizer, a visitação ao prescritor é 95% do resultado da sua empresa. E eu digo isso a ele vai lá, monta a empresa dele. 1 ano depois, doutor Júlio, eu não estou conseguindo vender, me diga uma coisa, a visitação. Doutor, quanto tempo eu vou visitar? Aí eu dou um carão daqueles bem. Eu digo, meu amigo, você não pode dizer quando eu tenho tempo eu vou visitar. Você tem que contratar um profissional. Fazer tudo, né, doutor? Exatamente. Aí eu entro para valer mesmo. Eu digo, olha, ou você. E muitos deles, quando vêm aí vão e contratam e crescem, 2, 3 meses depois chegam lá, tal a coisa está acontecendo. Uma das coisas que é premissa do nosso, a gente falou agora há pouco sobre a essência, né? Uma das coisas que é premissa do nosso trabalho na Shinx é a gente, antes de apresentar qualquer solução, compreender de fato o estágio que o negócio está, os limitadores de resultado que ele tem hoje, por mais que o gestor, o diretor não concorde, mas na nossa visão a gente vai apresentar aquilo que está limitando o resultado dele e passa por boa parte disso. Clareza sobre o time comercial, que às vezes não está bem diluído, clareza sobre os indicadores chaves de resultado, às vezes que é o faturamento, mas não entende que o faturamento é consequência do trabalho que é feito no dia a dia. E para esse trabalho ser feito, precisa-se ter uma análise de indicadores. Então tem muito negócio que o pessoal não tem clareza sobre o ticket médio da empresa, só verifica o do mês. Deixa eu dar uma olhada aqui, o ticket médio do meu mês. E não é isso. A taxa de conversão, eu estou com um problema, não tem chegado o cliente, às vezes está chegando, só que a sua capacidade de fazer isso tornar um negócio não está, converter em negócio não está tão interessante. E aí não é necessário saber se é o time comercial, se é um componente ou outro. E entre outros indicadores que entram nessa análise. O que é que eu gostaria de entender do senhor? Quando a gente olha para processos, falando sobre questão de programa de metas e recompensas, que é uma bandeira também que a gente defende muito, que é a partilha de crescimento, né? Na medida que a empresa cresce, o time também ter, de alguma forma, participação direta nisso. Até para engajar-se mais, até para conseguir focar mais ainda na atividade e no objetivo de entregar o melhor resultado possível. Como que o senhor entende hoje o nível de clareza, tanto dos seus franqueados, como do mercado como um todo, que é necessário fazer com que o time fique engajado sim, capacitá-lo sim, mas também ter essa disponibilidade de promover ali incrementos salariais de acordo com o resultado que ele gera e até mesmo pela sua performance como um todo. Como o senhor visualiza isso? Legal. Eu sempre parto do princípio de que eu só posso lhe recompensar se eu ganhar,
né? Sim. Obviamente. Mas se eu lhe dizer uma coisa, toda essa história da gente, a gente sempre teve um probleminha interno na empresa. Os nossos funcionários que trabalham internamente no laboratório, produzindo, eles sempre reclamaram que o funcionário que está lá na ponta da venda, ele tem uma comissão definida e eles aqui não conseguem receber essa produtividade, porque a complexidade daqui é muito grande. Sim. Então, com a ajuda, aí entra a história, né, de você ouvir. Eu passei a ouvir um franqueado nosso que ele descobriu um método de como fazer isso aqui funcionar dentro do laboratório, essa produtividade. Certo. Trouxe a ideia dele para as nossas farmacêuticas. Elas montaram um trabalho espetacular. Ele está vindo para juntos eles apresentarem isso na nossa convenção desse ano. E isso vai impactar muito, porque a gente sabe São métricas do setor de do produção. setor de produção, Feito. onde ele vai se sentir realizado. Ele fala do comercial muito, né? Mas às vezes esquece um pouco do... E ele vai sentir ali, pô, se eu agora for devagar, eu vou ganhar menos. Se eu for mais rápido, eu vou ganhar mais. Se eu tiver cuidado, eu vou ganhar mais. Vou produzir mais. Coisa fantástica. Ficou, né, você vai ver lá na convenção, um negócio fantástico. Esse é um dos aspectos. Depois, eu não sei as outras pessoas, eu dizia muito isso para meus alunos. Eu vivo de pequenos objetivos. Hoje à noite eu tenho um jogo para assistir, hoje eu vou fazer isso mais tarde. E eu acho que as pessoas têm que ter isso também, pequenos e grandes objetivos. Né? A cada dia, quando eu acordo, opa, hoje eu vou fazer aquilo outro. Né? Seja até um jantar, seja o que for, mas você tem que criar objetivo. E o profissional de vendas, ele trabalha em cima de objetivos também. Ele tem que trabalhar em cima de objetivos. Mas você, como gestor, tem que combater a negligência, como você bem disse anteriormente. Essa é a grande dificuldade que se tem. Que bom que todos os setores a gente está conseguindo visualizar ali determinadas soluções para fazer com que o operacional fique mais engajado, né? Trazer uma história referente a isso para a gente poder ir para o tópico. Eu tive uma visita com um cliente parceiro, né? A gente fez uma visita que acontece uma vez ao mês. E aí, fora o acompanhamento que a gente faz semanalmente, uma vez ao mês a gente tem esse bate-papo, esse alinhamento mais próximo. E aí ele mostrou uma preocupação. Olha, Cléber, eu tô achando que assim, a gente vai precisar abrir novos canais de venda. Porque eu tô achando que os canais que nós estamos hoje não vai conseguir gerar o resultado que a gente precisa. Mas baseado em quê? Não, baseado nos índices do time, baseado em alguns indicadores que a gente já vem acompanhando. Tá. E aí eu fui dar uma olhada nos indicadores que ela até então tinha, né? Aí eu compreendo o que, doutor Júlio? Às vezes a gente já faz, já gera a capacidade de coletar dados, mas é muito importante a gente conseguir traduzi-los, a gente conseguir interpretar os dados. E dependendo do grau de consciência, a interpretação pode ser positiva e negativa. Nem sempre a interpretação ela vai levar para o positivo, né? Isso aconteceu, porque quando eu fui verificar os indicadores, eu tive uma interpretação um pouco mais profunda do que até então ela tinha tido, né? E aí eu apresentei para ela, olha, basicamente aqui você está perdendo o resultado nesse ponto aqui, que é o quê? Você continua trazendo uma boa demanda orgânica, né? Um próximo passo é você conseguir, de fato, gerar demanda através de uma ação, por exemplo, utilizando campanhas direcionadas de produtos para determinados clientes. E você já faz um trabalho de geração de demanda com pós-venda e prospecção naqueles clientes que acabaram não fechando. Ou seja, essa estratégia já está sendo aplicada. Ou seja, a demanda que você recebe hoje, de fato, ela já possibilita você ter um resultado melhor. O que é que está acontecendo aqui? Você continuou com a taxa de conversão, mas o seu ticket médio caiu. Então, assim, a clareza que ela teve foi, eu preciso trazer mais cliente para fechar mais negócio. Aquilo que a gente sempre fala, às vezes seu copo já está cheio. E aí você vai colocar um pouco mais de água, o que é que você vai fazer? Só vai derramar mais. Então, eu consegui levar para ela essa tradução e a gente gerou alguns treinamentos específicos junto ao time, identificando qual era o gargalo que cada um deles tinha. Então, alguns tinham dificuldade em negociar, outros tinham dificuldade em fazer perguntas persuasivas para conseguir extrair o real interesse e dor do cliente. Automaticamente, sim, isso acabava atrapalhando o fechamento do negócio futuro. E outros também geravam orçamento muito rápido, porque a gente fala muito também, a capacidade de fazer com que o time siga etapas de venda. Juntando tudo isso, automaticamente ela ficou com a possibilidade ali, ó, a gente não vai fazer um determinado investimento então para gerar demanda, vamos trabalhar nisso. O resultado foi crescimento de 20% nos 30 dias à frente.
E aí eu queria trazer para comparativo, eu queria trazer isso para o senhor me falar o quanto que hoje o senhor compreende que os seus franqueados, e não sei o grau hoje de contato que o senhor tem com gestores de alguns franqueados, caso eles tenham, o senhor compreende que eles têm total conhecimento sobre o que eles devem coletar de dados e interpretar, em nível mesmo de consciência mesmo do que eles devem praticar. Porque eu entendo que gestor ele tem que focar na meta, né? O diretor foca na expansão da empresa, na organização e tudo mais, e o gestor foca na meta. O senhor compreende que hoje dentro da sua rede existe essa consciência de uma forma clara? Veja só, essa pergunta que você fez, eu tenho 165 lojas. Dessas aí, muitas estão abrindo agora. Sim. Outras abriram há 4 meses, 5 meses, outras há 6 meses. E eu tenho lojas que hoje têm faturamento de 30 mil reais até 2 milhões. Então, assim, existe uma diversidade muito grande lá dentro. Então, muitos que começaram há pouco tempo já absorveram o que é que devem fazer e já estão no outro patamar. Outros que já estão há um tempão, não conseguiram sair ainda do... Entendeu? Depende muito. Apesar da gente ter a Farmafórmula Academy, da gente ter palestras e mais palestras, mas o que é que eu queria colocar aqui para você? É que até a semântica, eu digo isso para eles sempre que eu posso, hoje em dia eu não tenho mais tanto tempo para isso. Mas digo, olha, até a semântica é importante na hora que você está vendendo. Que na hora que você chega para um cliente e você diz, só isso, você acabou de matar a sua venda. Nós estamos ali com um cliente que no nosso segmento é muito importante, que ele vem 2 vezes na empresa. Ele vem encomendar e ele vem buscar. E você gasta de 3 a 4 minutos para poder digitar uma fórmula. Quer momento melhor do que esse para você vender? Você faz com que ele olhe para suas prateleiras. Quando você terminar de fazer essa fórmula, pergunte, gostaria de mais alguma coisa? Não quer ver nossos perfumes? Não quer ver? Produto agregado. Então você... Exatamente. Então, eu digo para eles que a semântica, aquilo que ele diz, é muito importante. Depois, o que é que eu faço isso de brincadeira, às vezes, nos cantos, vou tomar um café, vou comprar alguma coisa. O senhor quer dividir? Digo, essa não é a pergunta sua, meu amor. Essa pergunta é do cliente. O cliente é que vai perguntar a você, divide? Aí você vai dizer isso para ele. Então, assim, a semântica, a forma de perguntar as coisas, como você conversar com o cliente, tem uma importância fundamental no seu resultado final. É verdade. Não é verdade? Eu gerenciei uma loja, há uns 15 anos atrás, gerenciei uma loja de relógio e óculos, né? Trabalhei por muito tempo nesse segmento. E aí a gente abriu em torno de 4, 5 lojas aqui em Natal. Era uma marca que acabou caindo muito na graça do público, pela qualidade, pela estética, enfim. E o senhor falou agora sobre essa questão do vendedor, às vezes, ele vender forma de pagamento. Isso aconteceu. Que em um determinado momento eu fui verificar como é que estava sendo o atendimento no meu time. Por isso que é importante essa proximidade, inclusive de um gestor específico para estar ali acompanhando o time de vendas, né? Ele conseguir identificar essas nuances ali do dia a dia, né? Aconteceu isso nessa minha jornada que em um determinado momento um time que deveria estar performando bem melhor, eu comecei a perceber que mesmo a classe que eles atendiam por conta do shopping já atrair aquele público um pouco mais elitizado, né, com a classe social que até então era definida como um pouco mais elevada do que outros, eles não conseguiam realizar, por exemplo, um número muito satisfatório de vendas à vista. Isso gerava, em paralelo, em consequência, na verdade, isso gerava uma perca para a empresa, né, porque na medida que a gente utiliza esse recurso de dividir compras e tudo mais, a gente acaba perdendo um percentual. E aí também a gente acabava focando muito o atendimento nisso, e fazer com que o cliente feche o negócio por conta que ficou uma parcela muito baixa, ficou algo muito acessível. E a linha não é essa. É verdade. Negociar a forma de pagamento é um recurso para você barganhar ali o que o cliente às vezes está precisando, né? E o senhor falou bem, às vezes tem que vir do cliente esse sinal. Cabe ao vendedor compreender que aquilo está sendo um obstáculo, aquilo está sendo uma objeção, e ele trabalhar isso dentro de um determinado limite e automaticamente seguindo o processo. Vamos falando um pouco de atendimento, já que a gente teve esses exemplos. Quando o senhor avalia o atendimento de outros mercados para o atendimento hoje do seu mercado, que querendo ou não requer um pouco mais de preparo, né? A questão técnica, a gente conversa muito com franqueados desse segmento, e eles sinalizam muita dificuldade de encontrar no mercado pessoas que, primeiro,
tenham de início um interesse e apresente características e habilidades que fazem sentido, dar aquela oportunidade, mas acaba muitas vezes durante o primeiro período ali, isso não se consolidando. E aí fica uma rotatividade muito grande. É inclusive uma característica. O senhor entende que isso é proveniente de quê? É de fato o que a gente tem hoje do mercado, né? De opções no mercado, de mão de obra, ou o senhor acredita que é algo também que a gente vai um pouco se moldar, de acordo com o mercado vai crescendo, a gente vai conseguindo ter pessoas que vão se preparando, tanto para a parte técnica como também para a parte comercial? Você vai me dar um tempo para eu responder essa questão, porque Com ela é bastante complexa. É muita coisa envolvida no ato da venda, no conhecimento daquele funcionário. Dá um exemplo aqui que foi na minha época de mestrado. Disse que uma empresa americana, eles colocaram numa loja de departamento 2 moças lindas, bonitas e maravilhosas para vender sorvete. As 2 vendiam sorvetes. Aí uma vendia sempre mais do que a outra. Os caras, mas por que ela vende mais do que ela? Será que é por causa da posição? Essa que está no lado direito vende mais do que essa? Aí trocaram as 2. Aqui vendia mais, continuou vendendo mais. E os caras começaram a estudar. Depois de muito tempo, eles descobriram por que é que uma das 2 vendia mais do que a outra. É que a que vendia mais, quando a pessoa pedia 1 quilo de sorvete, ela pegava, colocava 200 gramas, mais 100, mais 100, mais 100, até dar 1 quilo. Ela colocava ali várias vezes a palheta. Sim. A outra, quando a pessoa pedia 1 quilo, ela já vinha com 500 gramas de uma vez e passava, aí dava 1 quilo e 100, aí ela tirava, até voltar para 1 quilo. Qual era a percepção que ela passava para o comprador? Essa daqui passava uma visão, apesar de que 1 quilo é igual em todo canto, essa daqui passava a visão de que ela ajudou a você. Porque ela ficou botando mais, e essa aqui estava tirando de você. Entendeu? Passava isso. Então, até uma conotação dessa é levada em conta no momento da venda. Depois, dentro da sua pergunta, que era muito ampla, você perguntou sobre o caso da minha empresa. O que é que acontece hoje? Eu tenho muito atendente na idade crítica. O que é que eu chamo de idade crítica? É na idade que a atendente está noiva, que ela vai casar. Que o atendente está noivo, que ele vai casar. Então, tudo perturba o dia a dia daquela... Interfere, né? Interfere. A atendente, o que o marido diz, minha mulher, você está ganhando pouco, mulher, será possível? Mulher, você não está com... Sua comissão é muito baixa, tudo isso interfere na vida dela. E o cara, porque a menina disse, você ganhasse mais. Então, tudo isso vai mexendo ali na percepção dela. No nosso segmento, especificamente, requer um conhecimento básico sobre aquilo que ela está fazendo, porque ela vai receber ali pessoas, nem todas, mas a maioria das pessoas ali estão com algum problema, estão doentes. Então, ela não pode pegar uma prescrição daquelas e dizer, ela não pode fazer isso com a cliente. Ela já deixou de vender ali. Que minha filha, está errado minha fórmula? O que foi que houve? Você tem ideia? Aconteceu um caso, esse caso ficou historicamente, e está guardada essa prescrição. O médico conversando com o cliente, eu acho, dentro do consultório, disse, você vai lá e manda fazer isso aqui para você. A sorte é que minha atendente foi altamente profissional. Quando ela viu o que é que tinha na prescrição, Farmafórmula 7%. Ou seja, o médico disse, vá na Farmafórmula e faça isso. Aí ele foi o nome da Farmafórmula e veio colocar o nome do princípio ativo. Ela simplesmente disse, um minutinho só que eu vou tirar uma dúvida sobre a manipulação de sua fórmula. E foi lá para dentro conversar. Doutor Júlio, olha isso aqui. Eu digo, não se preocupe, vou ligar para a médica agora. Eu liguei, o que é que você queria dizer? Homem, pelo amor de Deus, guarda essa receita. Eu queria fazer isso e se eu queria dizer, dá certo, assim, assado. E a gente voltou para o cliente, pronto, sua fórmula vai ficar pronta, tal dia, tal hora, beleza, deu tudo certo. Aí o rótulozinho dela já saiu lá com o nome correto. Então, ela soube ser profissional. Por outro lado, a gente tem inúmeros casos de falta de preparo, que isso muda completamente a característica e aquilo que o cliente quer ver com bons olhos da empresa. Como, por exemplo, eu não posso dizer aqui, mas uma vez uma médica perguntou por que é que o supositório tinha que ser gelado. Certo? E a resposta que ela deu foi um negócio do outro mundo. E a gente sempre diz, olha, quando você não souber responder uma pergunta de um cliente no nosso segmento, que é muito perigoso, né? Chama o farmacêutico. Sim. Chama o farmacêutico para ele responder, para ele lhe ajudar. Que realmente é muito complexo. Hoje em dia, para você ter ideia, nós estamos criando uma área dentro da empresa que nenhuma farmácia de manipulação do Brasil tem.
estou criando uma área glúten zero. Sim. Certo? Porque hoje é mais uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, pessoas que têm problemas com o glúten. Então a Farmafórmula está criando hoje uma área zero glúten. Mandei buscar agora os reagentes, a área tem que ficar completamente limpa, só vai usar nada que tenha glúten. Então uma coisa dessa aí é muito importante para os pacientes que têm problema com glúten. E isso acontece todo dia com alergias, com a cor da cápsula. A cápsula tem que ser transparente, o paciente tem alergia à cor da cápsula, com a via de administração. Então é realmente, como você disse, um mercado onde o atendimento é muito complexo. Você tem que ter um conhecimento e estar mexendo com saúde. É diferente, eu sei que informática é complexo, mas você não está mexendo com a saúde de ninguém ali. Você está ensinando e o cara vai aprender ou não. E no nosso caso, não. Isso é mais uma forma de entender o quanto é necessário olhar com cuidado para a parte comercial. Treinamento, Não adianta ter uma marca como, por exemplo, a Farmafórmula, uma marca gigantesca, né, reconhecida pelo seu processo de qualidade, pelo seu pioneirismo, né, e claro, pela representatividade que hoje ela está. Nenhuma marca chega nesse nível se de fato ela não for boa. Mas não adianta ter tudo isso como bandeira e acabar deixando de fazer aquilo que tem que ser feito junto ao time comercial, né? Olha, tem um negócio que acontece aí na televisão, que a gente não pode falar nome nem nada, mas é feita uma propaganda de um ômega 3 na televisão, aliás, em vários canais, que se diz que o ômega 3 é bom para melhorar o sangue, que é bom para o libido, que é bom para... Mas dá vários benefícios. Vocês não podem só para fazer, encantar o cliente. não pode fazer isso na farmácia de manipulação, entendeu? Muita gente vai lá, esse minoxidil vai fazer nascer cabelo? Não sei, talvez. Depende, né? Entendeu? Um caso é um caso. Então, assim, essa pergunta é muito difícil de ser respondida, porque ela é bem complexa mesmo, e o cliente tem que estar muito bem preparado para fazer aquilo ali. Eu não sei, Clério, se eu já lhe contei a história de um cara que foi pedir emprego como vendedor numa loja. Antigamente existia a Mesbla, que era enorme. Aí o dono da loja disse: não, amigo, não tem vaga aqui não para você. Mas eu sou um bom vendedor, você não quer ficar olhando lá de cima o quanto eu vendo? É sábado de manhã hoje, deixa eu vender aí. Aí o cara, tá bom, vou lhe observar. Foi lá em cima, aí chega um cliente, aí chega e entrega o pacote para o cliente, daqui a pouco vai lá dentro, traz um molinete, traz uma vara de pescar, traz uma lancha, vende uma lancha. Quando termina que ele vende lá mais de 200 mil reais, aí o cara diz: vem cá. Aí foi lá em cima, o cara disse: você, o que é que tem? Você ouviu como eu sou um bom vendedor? Disse: não, rapaz, você não foi bom vendedor, não. O cara chegou aí para comprar lancha, para comprar... Você só vendeu. Disse: não, doutor, não chegou aqui para comprar lancha nenhuma, não. Ele pediu um absorvente feminino. Aí eu perguntei a ele: para quem é? Ele disse: é para minha esposa. Ele disse: então por que você não vai pescar final de semana? Tá? E aí eu comecei minha venda. Foi bom, entendeu? Então aí é que vai. Eu trabalhei em uma loja ainda quando eu engatinhei no mercado, né? Há alguns anos atrás. Não tenho a mesma experiência que com certeza o senhor deve ter criado e ajudado muitas pessoas a ter. Mas eu passei por algumas experiências interessantes. O senhor me lembrou agora de uma referente a essa capacidade mesmo de um vendedor ele conseguir gerar um resultado melhor a partir de uma orientação. Eu fiz um teste em uma marca que até hoje não existe mais em Natal, mas até então era uma marca muito procurada quando se falava de terno, né? E aí eu não tinha experiência, consegui ingressar nessa loja realmente pela minha habilidade em se comunicar, só que eu tive uma dificuldade muito grande, porque lá eles tinham uma regra que era a seguinte: o vendedor que fechasse uma boleta apenas com um produto, aquela venda não entrava para comissão. Porque eles entendiam que a marca ela trabalhava de uma forma tão forte, o que até então não era tão divulgado, que era o brand. Hoje a gente já fala com mais naturalidade, o brand. Tinha que agregar. Na época era só o marketing mesmo, a publicidade convencional, né? Eles entendiam que eles trabalhavam tão bem que aquilo que chegava na loja, ela era consequência desse trabalho. E se o vendedor conseguisse gerar uma venda com 2, 3, 4 produtos, ok, mas a venda que fosse fechada com apenas um produto, ou seja, tirar um pedido que o cliente, na concepção dele, já estava indo buscar, isso não entrava para comissão. E nessa empresa isso era muito normal. Mas quando eu levava isso para outras lojas, amigos que trabalhavam até eles achavam isso absurdo. Até hoje, quando eu comento sobre isso,
nos treinamentos que a gente faz, já que a gente trabalha muito essa questão de capacitar o time para trabalhar cada etapa da venda, e o produto agregado é uma delas, eles veem isso com muita rigidez e tudo mais. Mas vamos lá, o que realmente o nosso time consegue fazer de forma natural e o que ele precisa desse tipo de incentivo para chegar em um nível de excelência alto, né? Então, o senhor falou um exemplo aí que um cliente chegou com outro objetivo, buscando informação, e ele foi convertido. E agora eu estou citando um outro que o cliente até chegou com um interesse, um objetivo daquela marca no qual ela vendia um produto. Só que o vendedor se preparava para fazer 2, 3 vendas, né? E aí vamos trazer para a próxima pergunta, referente a resultados. No último balanço, né, que foi divulgado, a área, né, o segmento farmacêutico, ele gerou entre 2019 e 2023 um faturamento de 11 bilhões, né, mais de 11 bilhões, né? Então, assim, movimenta muito o mercado hoje no Brasil. E a questão da empregabilidade, ela cresceu 15%. Então, foi um número alto, ou seja, se abriu uma porta muito forte aí para o mercado profissional. O senhor compreende que isso vai, de alguma forma, interferir que as pessoas se preparem mais para ingressar nesse mercado, ou compreende que vai ficar mais difícil ainda encontrar pessoas para suprir esses espaços que estão surgindo? Eita, veja bem, o número de farmácias hoje que precisa um país como o nosso, eu acho que esse faturamento que você deu foi no Brasil. Foi no Brasil, só no Brasil. Só no Brasil. Alcançou em 2023 o resultado de 11,3 bilhões. Então, o número de drogarias que hoje nós temos, antigamente se preconizava que você precisava de uma drogaria para cada 100 mil habitantes. Diga aí. O Brasil hoje conta cerca de 8.900 e 6 mil estão ativas de compra de insumos. Pronto, você divida esse valor aí pelo número de empresas, calcule aí de 4 a 5 funcionários por empresa, você vai ver que é uma empregabilidade fantástica, né? Com certeza. É fantástico. Então, se eu trouxesse isso para dentro da área de manipulação também, aqui a gente tem muito, enquanto uma drogaria com 3 funcionários chega a vender 800, 1 milhão, para você vender isso numa farmácia de manipulação, você vai precisar de 12 a 15 funcionários, tá certo? Então, assim, no nosso segmento, a abertura de empregabilidade é muito maior. Muito maior. Porém, o crescimento de vendas na área do produto acabado supera o número de funcionários que a gente tem no nosso segmento. Então, um pouco hoje a indústria farmacêutica está realmente, principalmente na área de cosméticos, ela está patrulhando. Está tudo mudando, Clélia. Por exemplo, eu mesmo sou portador, eu tomo uma injeção a cada 6 meses para um item que no meu exame, uma apolipoproteína A. Eu vou até morrer, eu vou tomar essa injeção a cada 6 meses. E quando eu fui tomar essa injeção, eu perguntei para a moça lá do laboratório, me diga uma coisa, essa injeção é de mensageiro de RNA? Eu já com medo da vacina, né? Se não se preocupe não, mas inativado, se preocupe não, porque o senhor toma algum medicamento para hipertensão? Digo, tomo. O senhor vai deixar de tomar. Dentro de um ano, no máximo, todas as pessoas que tomam medicamento para hipertensão vão tomar uma injeção por ano. Então você vê como as coisas estão mudando, né? Com certeza. Entendeu? Você vê, antigamente era difícil você emagrecer alguém, hoje você pega um monjaro da vida aí, você emagrece o cara em 2 meses rapidinho. Ninguém sabe se vai virar um ioiô, mas você consegue emagrecer bem rápido, né? A gente falou do número de lojas, né, que está ativas hoje no Brasil. Acho que é um número que pode até alterado um pouco no último ano, avaliando que esse balanço foi 2023. Um ponto importante é que o mercado basicamente está concentrado no Sudeste, mas está com grande expansão no Centro, Oeste e no Nordeste. Sim. Vamos falando um pouco agora de oportunidade de negócio para quem deseja ingressar na área, se tornar de repente o franqueado Farmafórmula. Uhum. Quais hoje as regiões que a Farmafórmula tem como objetivo expandir seus negócios, né? Aumentar a sua representatividade, e o que o senhor enxerga que contribui ou se torna um desafio ao mesmo tempo nessas regiões? Norte e Nordeste a gente está bem, tem crescido bastante, precisa crescer um pouco mais no Norte, mas a gente ainda tem muito mercado aí no Centro-Oeste e no Sudeste, certo? Para poder explorar.
O que ocorre na realidade é que hoje em dia são 4 ou 5 franqueadores que nós temos no Brasil, e eu me coloco entre esses franqueadores, não que seja o melhor, Sim. nem que seja o maior, apesar que numericamente nós somos o maior franqueador do país. Mas eu tenho um ponto muito forte no nosso negócio. Por quem estiver ouvindo nossa conversa aqui, está vendo a transparência com que a gente trabalha. Então, a transparência tem sido hoje um ponto muito forte. A gente tem a coragem de dizer para qualquer candidato à franquia, ligue para qualquer franqueado nosso, pergunta se ele está satisfeito, né? A gente tem a oportunidade de dizer para ele, pega o guia de franquia das pequenas empresas de grande negócio e veja qual é a melhor nota de satisfação de franqueados que você tem lá, entre as farmácias de manipulação, vejam isso. Então isso tem trazido para a gente assim, uma credibilidade muito grande, que a gente trabalha com qualidade, com ética, com transparência. Se um franqueado chegar para mim e dizer, eu vou faturar R$200.000 em um ano, não vai, compadre. Você vai fazer todo um trabalho. E esse negócio é bom mesmo? Não, não é tão bom quanto você está pensando. Ele vai lhe trazer um percentual de lucro muito bom, mas precisa de muito trabalho, precisa de muita gestão. Isso não é um prato que vai chegar pronto para você comer, de jeito nenhum. Então, essa forma da gente lidar com o franqueado é muito importante. E dá transparência para ele do que é que a gente está fazendo. Esse grau de consciência, é importante o senhor falar isso, né, que tem esse cuidado em orientar e de uma forma muito clara acompanhar esse prospect, né, esse potencial franqueado, porque no mercado como um todo, a gente sabe que os níveis de consciência de consumo hoje está cada vez mais claro. Por exemplo, existem estudos que mostram que 20% das pessoas que chegam em alguns mercados, elas não estão aptas para compra, ou seja, elas não vão comprar de forma nenhuma. Do outro lado, tem 20% que já chega muito preparado para a compra, já passou por aqueles estágios de descobrir o que precisa, se convenceu que é o momento, já colocou como prioridade, já se preparou financeiramente, já começou a pesquisar no mercado, ou seja, ela pode cair no seu colo e você conseguir convertê-la em negócio, 20%. E o foco seria a massa, aquele volume que está entre um extremo e outro, onde muitas empresas acabam não trabalhando esse cliente por achar que é um cliente que não vale a pena, por achar que é um cliente que ele não quer utilizar o tempo e a energia dele. Isso é um problema, inclusive, que precisa ser acompanhado demais pelo time, através do time de vendas, porque é aquela coisa, se você não tem um processo bem definido, se cada um vendedor faz da sua forma, com a sua energia, com o seu interesse, você automaticamente vai ficar vendendo mais para as pessoas que chegam propícias e menos para essa grande massa, né? E aí, é importante o senhor falar isso, que mediante um potencial franqueado, o senhor tem essa atenção de mostrar com clareza para ele, até a questão do payback, né? A gente sabe que é o que acontece muito, na preocupação sobre o payback, né? Ok, vamos tomar franqueado, em quanto tempo eu vou conseguir, de fato, já ter um retorno, né? Então, avaliando esses pontos de grau de consciência que existe para todos os negócios, seja para empreender numa franquia ou seja para consumir um produto ali, um produto final, né? O que o senhor considera que hoje, né, sua concorrência acaba trabalhando de uma forma que não é o melhor caminho e que o senhor não abre mão de fazer diferente, fazer dessa forma um pouco mais de hombridade e também com muita honestidade junto a um potencial franqueado? Fazendo um comparativo. Exatamente. Eu tenho perdido muito cliente. Você sabe disso, você trabalha comigo. Tenho perdido muito candidato de franquia que opta por comprar uma outra franquia porque oferecem para ele uma franquia mais barata, entendeu? Numa condição que isso não existe, e oferecem para ele um faturamento que ele não vai ver tão cedo. O que é que está acontecendo? Já começaram a vir procurar a gente, essas pessoas que estavam sendo caminhando, Sim, em busca de algo mais sendo encantadas por produtos que às vezes não é realidade. A gente já está sendo procurado por essas pessoas. Quer dizer, a gente teve um momento que a gente começou a perder clientes, eu fiquei preocupado, mas agora eu estou vendo que esses clientes vão voltar, todos eles, porque estão vendo que não é bem assim, não existe mágica no mercado, de jeito nenhum. Eu acredito. Doutor Júlio, falando sobre tomada de decisão, é uma bandeira que a gente defende demais, de que muitos negócios, às vezes, não acabam escalonando seus resultados por não ter a capacidade de fazer com que o cliente tenha tomado as decisões ali, quando surge a oportunidade. E aí isso vai de encontro com várias questões. Preparar o time de vendas da melhor maneira para
fazer ali a melhor conversão, ter a melhor taxa de conversão possível, né, mediante as oportunidades que surgem, conseguir acompanhar o cliente, que muitas vezes o cliente não quer tomar a decisão no primeiro momento, você precisa pegar ele, preparar ele, né, que falou sobre grau de consciência sobre comprar ou não comprar. E isso acaba interferindo em muitos resultados. A gente às vezes chega em determinadas empresas que tem ali o crescimento de 10, 15, 20% nos primeiros meses, só com a implantação de uma cultura de acompanhar o cliente, desde o primeiro momento da chegada até uma decisão. E mesmo quando há aquela decisão contrária, de não acontecer o negócio, identificar o motivo, identificar o obstáculo que não foi contornável. Tem motivos que são contornáveis, tem motivos que realmente ficam um pouco presos ali ao momento ou a uma limitação do cliente. Ok, quando a gente traz para o seu mercado, como que o senhor entende que o franqueado, e aí meio que até passando uma mensagem, né, para pessoas que desejem ingressar nesse mercado, que desejem investir, como que o senhor entende que deve ser a clareza desse franqueado antes de tomar a decisão? O que é que deve ser de verdade ponderado? Para ele não ficar, muitas vezes, encantado com benefícios futuros, rápidos que irão acontecer, com tudo isso que a gente sabe que acontece no mercado, né? Em forma de competição, né? Às vezes acaba um determinado cliente recebendo informações e de alguma forma sendo ludibriado, às vezes, né? De resultados que ele não vai ter. Então, o que é que o senhor poderia sugerir de que seria mais importante para essa tomada de decisão dele? Olha, durante 21 anos eu só aceitava ser franqueado se o proprietário fosse farmacêutico. Durante 21 anos. Aí depois de muita insistência e tal, Era uma pré-qualificação do senhor. Pré-qualificação em poder ter o franqueado se ele fosse uma coisa. Exatamente. Então, uma das coisas que eu digo hoje para o investidor, quando ele vem, eu digo, olha, se você está pensando que farmácia de manipulação é um segmento para você investir, desista. Agora, se você está pensando que é um negócio que você quer abrir, você vai lá para dentro dele, ou você tem alguém para colocar lá dentro que possa crescer, aí a gente vai continuar a nossa conversa. Entendeu? Porque é completamente diferente você abrir hoje uma loja de chocolate, uma franquia de uma farmácia de manipulação, onde as coisas não acontecem sozinhas. Todos esses processos, se fosse assim, eu não tinha lhe procurado, eu não teria procurado, né? Tanta gente para fazer com que as coisas acontecessem. Então, assim, eu digo muito isso, sou muito claro, sou muito realista, entendeu? Digo, ó, esse é um segmento que pode te dar de 15% até 22% de lucratividade. Você vai chegar para mim, Júlio, você falou 22%, eu só estou conseguindo 15% menos do que isso. Isso vai acontecer, se você não tiver disposto a, quando entrar dentro da nossa empresa, você passar a seguir determinados preceitos, determinados aspectos que são relativos ao seu desenvolvimento no decorrer do dia a dia. Além dessa honestidade com as informações e colocando realmente ali o potencial investidor em um nível de clareza extremamente alto, né, dele compreender como é que será a jornada, a caminhada, os desafios, vamos vender um pouco o nosso peixe. Vamos lá. O que é que a gente considera hoje que a Farmaforma tem diferencial, que de fato um potencial franqueado deve entender que, cara, esse aqui é o caminho mesmo? Vamos voltar ao começo da nossa conversa, né? Que a gente falou aqui que a gente faz trabalho na ponta, com a IA, faz trabalho no meio, faz trabalho na informação científica. A gente tem assessorias em diversas áreas, você é um que trabalha com a gente tem Kellerman, que sempre trabalhou para a gente na área organizacional. A gente se cerca do que a gente tem de melhor para poder ter sucesso. Tem uma empresa aqui nacional nossa, uma empresa norte-riograndense, na área de supermercados, que uma vez eu conversando com eles, eu digo, a que se deve esse crescimento de vocês? Júlio, não é que eu seja bom, é que eu me cerco de pessoas boas. E é isso que a gente faz na Farmaforma. Não é que eu seja bom. Pai, Júlio, foi você que fez chegar a 165 franquias. Não fui eu, é porque eu me cerco de pessoas boas e escuto, e essas pessoas trabalham comigo. É por isso. Polivalente aí. Exatamente, é verdade. Magnífico. Vamos olhando um pouco para o futuro do mercado, para a gente poder seguir aqui. Entendendo um pouco da expansão, né, que a gente já falou aqui hoje sobre a expansão, mas só para não esquecer,
Eu tenho uma empatia muito grande pela marca, antes mesmo da gente ter essa parceria, né, por conta que lá na minha juventude, né, quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu passei por uma fase que até então é um pouco, a gente percebe depois que não era nada demais, que problemas reais mesmo vêm depois, né, mas pra essa fase isso é um grande problema, que eu sofri muito com acne, né. Eu tive uma crise ali de acne gigante, mais ou menos ali 2003, 2004. Usou muita isotretinoína. Usei tudo sem imaginar. Olha, usei mamão, porque tinha um livro chamado de A a Z, que dizia que o mamão na pele conseguia reduzir o acne e evitar mancha. Lá vai eu 2 vezes por dia colocar mamão no rosto. Nunca consumi tanto mamão na minha vida. Se juntar esses 2 anos já a pele, até hoje eu não consumi mais ainda. Utilizei um medicamento industrializado na época, era muito famoso, né? Era o Roacutan. Acnase. Uma pomadazinha. Sim, Acnase, me lembro. Porém, ela era um pouco cara para a época, né? Que prometia um resultado rápido, acabou que não teve resultado nenhum. Utilizei a famosa minâncora, né? Nada disso ia resolver seu problema. Tem um documento meu que até hoje tem a foto minha quando eu usava essa pomada, minâncora. Se eu ver, vai parecer que eu tinha falecido e me pegaram para tirar foto, de tão branco que eu tava. Então, assim, eu tive várias tentativas e muitos erros que não conseguia, e o desespero só aumentava, né? Ao ponto de deixar de ir para a escola, de me relacionar com as pessoas. Realmente é uma coisa que me prejudicou. Até que um determinado dia eu estava numa parada de ônibus com meu pai, né? A gente estava indo, não me lembro ao certo onde, mas aí, numa parada de bairro mesmo, próximo onde a gente morava, e aí uma moça me viu, né, e eu não sei o que exatamente, eu sou muito temente a Deus, então eu acredito que tenha sido Deus que tenha tocado ela, me viu ali, também minha aparência não estava lá, essas coisas, e disse, olha, minha filha teve problema de pele, acne, e eu comprei um medicamento que funcionou muito. E aí meu pai perguntou, diga o quê? Porque eu já usei de tudo, ele já comprou de tudo e não resolve. E ela disse, olha, vai na Farma Fórmula, que fica ali no bairro do Igapó, fica ali, né, e lá tem um sabonete. Esse sabonete custa X, acho que era R$2 na época, bem barato. E vai passar, e assim, ao menos para ela funcionou muito rápido e foi muito bom. Em menos de 3, 4 meses ela estava com a pele já totalmente. Doutor Júlio, eu ia para um lugar, eu sei que na mesma hora eu fui para outro, eu fui nessa farmácia, né? E aí tive o prazer de contar essa história, inclusive, para sua franqueada, né, que hoje está à frente dessa loja. E aí comprei esse sabonete. Tanto que eu não comprei só um, comprei acho que uns 5, 6. Era para passar 2 vezes por dia, eu passava 4, 5. Mas de verdade, em mais ou menos 2, 3 meses, minha pele ficou outra. E até hoje eu tenho isso ancorado da marca Farmaform. Então eu tenho essa história de muito afeto com a sua marca, né? Eu agradeço profundamente porque me ajudou em superar esse. Você deu sorte no seu caso, né? Ter sido parecido com o da menina, porque muitas vezes não tem sabonete no mundo que resolva. Poderia ter encontrado esse sabonete antes, ter gastado tanto, né? Mas enfim, então, colecionando histórias, né? O senhor acaba colecionando, né? Como que o senhor vê hoje que no mercado a gente consegue utilizar isso e o quanto isso é importante na sua visão, de ter uma prova ter eventos reais mesmo, prova social mesmo do que, falando em essência da marca, né? Uma coisa é a gente colocar a Farmafórmula como uma oportunidade de negócio, um modelo de negócio rentável, que gera, de fato, retorno financeiro. E outra coisa é pela essência. Como é que o senhor conseguiu manter, depois de todos esses anos, a essência da marca com compromisso ao resultado do cliente, de fato? Vou contar uma história bem recente, não tem nem... Tem uma semana. Tem um médico aqui em Natal que ele toma uma droga. Essa droga é quem mantém ele vivo, porque ela faz um trabalho cardíaco interessante e tal. E há uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, ele me procurou, disse, você pode manipular essa droga, só tem na França? Eu disse, posso. E consegui comprar a matéria-prima e ele vem tomando esse tempo todinho. E essa droga, desde abril, que no Brasil não tem mais esse princípio ativo. E eu com muita coisa para fazer, e quando foi há uns 10 dias ele me ligou, semana passada, retrasada. Disse, Júlio, rapaz, eu só tenho medicamento para um mês, e eu tive aí, a menina disse que a quantidade que tinha só vai dar para fazer 50 cápsulas para mim, de 40 miligramas. Pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Aí eu cheguei e disse, nós vamos tentar resolver, doutor. O problema é que não tem realmente nenhum fornecedor no Brasil.
Aí no dia seguinte ele mandou uma mensagem para mim: Júlio, na França tem o produto tal, tal, custa uma fortuna, mas você tem como mandar buscar? Eu digo: doutor, não posso mandar buscar esse produto, porque esse produto só é vendido para pessoa física na França. Eu, como pessoa jurídica, não tenho como mandar buscar, só vai encarecer para o senhor e tal, mas tenha calma. Aí saí ligando para os franqueados, botei no grupo, ninguém tem a matéria-prima, no grupo da gente, 165 lojas. Liguei para um amigo meu de Brasília, que tem uma outra farmácia lá de manipulação. Disse: você tem condição? Tenho. Eu digo: você tem um estoque grande ainda? Tenho, Júlio. Eu estou precisando assim, 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 assado para um médico. E posso dar o seu telefone para ele? Pode. Aí eu peguei o telefone dele, dei para o médico, disse: olha, o senhor pode ligar, vai conseguir. Eu não acredito. Aí, quando eu fiz isso, daí um pedacinho, eu tenho até com essa mensagem aqui no bolso, depois eu posso te mostrar. Aí dá um pedacinho, manda uma mensagem grande para mim: Júlio, é por isso que eu aposto em vocês. A Farmafórmula, mesmo quando não tem, tem. Isso aqui é trabalho, você resolveu o meu problema, esse medicamento é vital para mim. E é por isso que eu acho que a Farmafórmula, onde eu tiver, eu vou valorizar. Então, assim, são essas coisas que a gente faz, muitas vezes, até a gente brinca e diz para os funcionários, nós temos, você conhece isso bem, pertinho, orçamento rejeitado, né? Isso. Hoje a gente faz no final do dia, isso aprendi com franqueado, por isso que eu digo que eu escuto muito, aprendi com franqueado. Perfeito. Ele diz: Júlio, todo final do dia eu mando uma frase para os meus orçamentos rejeitados durante o dia. E com isso eu recupero muito dinheiro no final do dia e no final do mês. Exatamente. Nós começamos a fazer isso e a coisa realmente funciona, que é uma maravilha. A gente utiliza em todas as nossas operações, inclusive com a do senhor, né, o CRM, né, que hoje é basicamente uma regra, é necessário que todo o departamento de vendas trabalhe com ele, porque ele acaba possibilitando vários tipos de insights e recuperações de cliente, ampliar a fidelidade do cliente por conta exatamente do trabalho pós-venda. A gente gosta muito de dizer que para fidelizar um cliente você tem que focar na experiência do cliente, que é tudo que você faz até ele comprar, e também não pode deixar de fazer o sucesso do cliente, que é tudo que você faz após ele comprar, né? A sua disponibilidade em contactar com o cliente para saber se a experiência dele está sendo positiva com o uso daquele produto, que muitas vezes é a primeira vez, aí ele ainda não teve uma experiência, então ele não espera ter esse contato. Não só falar com esse cliente quando você quiser promover uma recompra, né? Acaba sendo um pouco desconecto com o cliente. Então, manter esse relacionamento pós-venda faz com que você cultive o cliente e você tenha uma taxa de fidelização muito alta. Então, trabalhar na hora que o cliente chega até a hora do fechamento, a experiência dele, né? Tempo de resposta, um atendimento bem persuasivo de fato, personalizado, na verdade. Lógico, focando na persuasão do negócio, mas compreendendo a real necessidade e interesse dele. E após a compra realizada, né, não deixar de fazer aquele acompanhamento. Para quando chegar no momento, quando chegar no ponto de você desejar gerar uma recorrência com esse cliente, tudo ser mais fluido, né? Porque o cliente já sabe que você se relaciona com ele em outros momentos, e não fica aquele sentimento de que, pô, só fala comigo quando quer, de fato, gerar um novo negócio. Isso é muito importante. Então, a gente usa muito o CRM para gerenciar isso. O senhor falou agora um exemplo do resgate de cliente, né? O senhor entende que, se pudéssemos colocar em percentual, hoje dentro da sua rede, comparativo para o mercado em aberto, qual seria o percentual de negócio que a gente ainda deixa na mesa por conta da falta desse acompanhamento ou de estratégias como essa que o senhor pontuou, de uma simples mensagem ao final do dia para trazer o cliente? É alto. É alto esse percentual. O senhor compreende que está atrelado a quais funções? Eu acho que está atrelada à capacidade de venda mesmo. Mas está atrelada à capacidade de venda. Estratégica, que são a troca de venda, gerenciamento das oportunidades. Exatamente. Só analisa realmente a necessidade de ter um CRM. Com certeza. Fala muito hoje nas operações. Meu Júlio, eu poderia passar o dia falando com o senhor aqui, de fato. Verdade. Vou lhe pedir que o senhor envie uma mensagem, né, para quem está aí almejando, ou a partir desse conteúdo, eu espero que sim, comece a estudar sobre esse segmento e de repente possa chegar até o seu time da franchise para conhecer melhor e, quem sabe, se tornar um franqueado. Mas qual a mensagem que o senhor gostaria de passar sobre negócio, sobre a sua marca, sobre mercado como um todo aí, para que essas pessoas possam estar nos consultando a sua marca? Eu gostaria de passar uma mensagem bem sincera
dizer que o nosso mercado, durante a pandemia, por exemplo, quando eu fiz mais de 150 artigos para os meus franqueados, tentando acalmá-los durante a pandemia, e foi o melhor momento da nossa vida, para as farmácias de manipulação, foi um momento excepcional. Então, assim, mesmo a gente sabendo que a situação em que a gente está passando hoje no nosso país não é das melhores, que a gente sabe que muitos segmentos têm aí desaparecido, a farmácia de manipulação ela tem aí uma amplitude muito grande, tem um mercado muito consagrado, ainda em crescimento. A área, principalmente a área de cosméticos hoje em dia e de estética, está num crescimento exponencial, isso aí a gente sabe disso. Mas o conselho que eu dou é que, se você está disposto a investir num segmento onde vai depender muito da sua gestão, o seu trabalho, a farmácia de manipulação está pronta para isso, e a Farmafórmula ela tem todo um preparo técnico-administrativo para lhe deixar pronto para enfrentar o mercado em quaisquer condições, porque você, como franqueado, você vai passar pelo departamento técnico, departamento científico, departamento financeiro, departamento de visitas médicas, recursos humanos, você vai passar por todos os setores da empresa e, inclusive, vai estar preparado para enfrentar uma das mudanças mais difíceis que o Brasil vai, até 2032, enfrentar, que é a mudança tributária aqui no país. Então, nós estamos preparados para recebê-lo e espero que seja real a sua necessidade de ter um apadrinhamento da empresa no momento em que você for um franqueado nosso. Maravilha. Bom, para você que nos acompanhou, queria também deixar o convite, você que deseja entender um pouco mais sobre as soluções de mercado, para você que deseja entender onde hoje você talvez esteja deixando de fazer negócio, esteja deixando dinheiro na mesa, né? A gente tem aí uma análise de negócio que consegue fazer todo o mapeamento, desde a parte estrutural do que você utiliza hoje para vender, a parte de processos, fluxos, né? E também uma análise sobre time de vendas. É aquilo que a gente sempre fala sobre marketing com vendas, é uma inteligência comercial. Você que tem interesse, deseja conhecer, só entrar em contato conosco, a gente vai deixar o link disponível, tá bom? E aí a gente vai ter todo o prazer de conhecer sobre o seu negócio e automaticamente possibilitar para você algumas soluções que sejam interessantes aí para os seus objetivos, tá? Então, Júlio, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a você. Tamo junto, né? Tamo junto.